Olá, meus amigos! Hoje vamos falar sobre um dos temas mais interessantes dos trabalhos voltados para a hipertrofia muscular dentro das salas de musculação. Hoje vamos falar sobre Time Under Tension, o TUT, que tem sido tão citado em todas as pós-graduações de musculação e que tem provavelmente sido mal interpretado pelas pessoas que o administram. Na verdade, o Time Under Tension ele gera um efeito específico na fibra muscular e que requer um pouco mais da nossa atenção. Vamos dar uma olhadinha em alguma das variáveis. Primeira coisa é tentar entender o que é o Time Under Tension, né? É o tempo de sustentação da contração muscular. É quanto você sustenta a tensão que foi gerada naquelas fibras, não no músculo todo, mas especificamente nas fibras onde tem um vetor resultante, supino inclinado na parte mais superior, supino reto na parte mais externo-costal, entende? Algumas perguntas que são importantes aqui, olha. É o tempo de cada fase, excêntrica, concêntrica, ou é o tempo de toda a série? Porque às vezes a pessoa fala assim, vou fazer uma série de 20 que vai aumentar o tempo sob tensão. E aí ele faz muito rápido. Outras vezes, ele fala assim, eu vou fazer extremamente lento, mas ele faz lento demais uma fase mais fácil do exercício. Exemplo, está no agachamento em pé e a pessoa vai lentamente descendo. Quando vai começando a se aproximar do ponto crítico, ele pega e passa de uma vez e volta. Não sei se isso realmente é interessante, né? Isometrias, contrações estáticas, sustentar o peso parado. Será que isso conta como Time Under Tension? Como um efeito positivo para causar hipertrofia muscular? Perguntas boas, né? E a tensão que você gerou, ela é a mesma em todas as fibras? Vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho disso. Esse é um gráfico que, para quem estuda ganhos de força, né, ele já é muito famoso. De um lado, nós temos os fatores neurais envolvidos na expressão da força. E do outro lado, nós temos os fatores hipertróficos envolvidos na expressão da força. Eu dividi para vocês esse gráfico em duas fases. Uma que eu chamei de efeito agudo, são os alunos iniciantes, são os trabalhos de reabilitação. E o outro, depois da linha pontilhada, o efeito crônico do exercício, que são os alunos intermediários, os alunos avançados e, por que não dizer, os atletas também. Amigos, percebam que os fatores neurais eles têm um impacto muito maior como um efeito agudo do treinamento. A pessoa sofre uma influência muito grande nas primeiras sessões de treinamento, nos primeiros 2 meses provavelmente, por conta dos ajustes neurais, que são melhora de coordenação intermuscular, melhora de coordenação intramuscular. Tudo bem? A hipertrofia pouco interfere nessa fase aguda, como um efeito agudo de treinamento. Agora, a médio prazo, 2, 3 meses, como efeito crônico, você vai percebendo que gradativamente a hipertrofia se torna mais significativa para o ganho de força e os fatores neurais um pouco menos. Entenderam isso? Isso é muito importante para que você entenda o que vai acontecer quando você submete um músculo a um determinado tempo sob tensão. A hipertrofia, que é o cerne da nossa discussão hoje, ela é multifatorial. Depende da genética, depende do tipo de ativação neural que você usa durante o treinamento. Se é um exercício explosivo, se é um exercício onde a excêntrica é um pouco mais lenta, se é um exercício isométrico, esse padrão neural interfere diretamente nos resultados. Não pela parte central, mas pela tensão que foi gerada na fibra. Fatores ambientais, fatores alheios ao treino interferem na hipertrofia. As influências endócrinas, o seu equilíbrio entre hormônios anabólicos e catabólicos, determinante de resultado. E o status nutricional. Amigos, quem não come não cresce, por melhor que seja o treino. E a última variável, mas não menos importante, quanto de atividade física essa pessoa faz além do treino. Se caminha, se corre, se joga tênis e depois quer hipertrofiar. São variáveis que são importantes e que operam em conjunto. Portanto, hipertrofia é sempre multifatorial. Agora, tenta entender assim, olha, Time Under Tension, mas o que é que estimula a hipertrofia muscular?
Primeiro, tensão. Você precisa gerar tensão nas fibras que você deseja hipertrofiar. Se você pretende hipertrofiar o deltoide posterior, por que é que você está fazendo o desenvolvimento? Ah, mas eu vou fazer por trás da cabeça. Aí faltou cinesiologia. Se você pretende hipertrofiar de maneira expressiva o seu peitoral na porção clavicular, não adianta ficar fazendo o declinado canadense. É preciso fazer num banco inclinado. Uma outra variável, além de gerar tensão, é o tipo de estresse metabólico que é gerado. A tensão, ela precisa ser duradoura o suficiente para ficar isquêmico. Produção de resíduos metabólicos, desconforto. O músculo, ele dói enquanto você está fazendo. Essa dorzinha, ela é um indicativo de que o músculo está isquêmico e que nós estamos com um processo, estamos numa condição de estresse metabólico que vai ter um efeito muito positivo em prol da hipertrofia. E por último, nesse caso aqui, mas não, é apenas como uma questão didática, ele não é menos importante, tá? O dano tecidual. No dia seguinte ou 2 dias depois, existe dor na região? Ficou dolorido? Excelente, você teve microlesões. Já cumpriu grande parte do que o exercício tinha que fazer. Agora é qualidade de vida e alimentação, não é? Então, eu preciso aproveitar ângulos muito específicos para conseguir gerar hipertrofia em pontos distintos da fibra muscular. Já houve trabalhos onde eles compararam isso e isso se mostrou muito interessante, né? Nós precisamos ainda entender o seguinte: quando eu faço o exercício, vamos imaginar você fazendo exercício rosca direta. Qual fibra eu estou gerando tensão? Lembrem-se, nós temos basicamente 3 tipos de fibras musculares. As fibras do tipo 1, que são as menores, as fibras do tipo 2A, que são intermediárias, e as fibras 2X, que são explosivas. Amigos, o princípio do tamanho do recrutamento de unidades motoras reza que eu vou recrutar primeiro as unidades motoras do tipo 1, depois as 2A e depois as 2X. As 2X entram em fadiga primeiro, depois as 2A e depois as do tipo 1. Onde que eu estou gerando tensão? Imagine, por exemplo, o peitoral maior, que tem sido alvo dos nossos exemplos na maioria das vezes. Eu tenho uma porção clavicular, eu tenho uma porção externo-costal e eu tenho uma porção abdominal do peitoral maior. Algumas pessoas sugerem que você não consegue explorar regiões distintas. Acontece que fisiculturistas, eles mostram isso numa disposição muito grande. Eles melhoram passo a passo determinadas regiões do músculo. Isso nos leva a crer que de fato seja possível você hipertrofiar a parte superior do peitoral, e aqui a nossa arte ela mostra uma maneira para você entender isso, né? Fazer supino inclinado para melhorar a parte superior, fazer uma pegada mais fechada para trabalhar um pouco mais próximo da origem. São opiniões colhidas dos fisiculturistas. Eu tenho um posicionamento que eu quero compartilhar com vocês, que ainda é preciso individualizar. Você precisa interagir com o seu aluno ou com o seu atleta, não sei, a fim de tentar identificar qual exercício ele sentiu mais durante o esforço, estresse metabólico, e ficou dolorido no dia seguinte, que é o marcador de microlesão. Percebem que tempo sob tensão ainda precisa de grandes esclarecimentos. Se você gostou, compartilhe, continue acompanhando, fiquem com Deus e um par de dumbbells.